Segundo Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Você pode permanecer assentado, não há irreverência, e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão, você pode ler na versão que está aí na tela. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Vamos fazer algo para preparar o nosso coração? Fique em pé, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Você vai deixar esse texto aberto na tua Bíblia, vai ficar na tela também depois, vai voltar para a tela. Mas prepara o teu coração, porque Deus vai falar algo aqui muito grande hoje com a tua vida. Eu creio nisso. Você me ouviu? Amém? Amém? Prepara a alma agora, prepara o espírito agora, à medida que nós consagramos ao Senhor esse momento da palavra. Eu vou fazer algo especial aqui logo após a ministração dessa canção, e nós vamos juntos participar da palavra logo em seguida. Glorifica a Deus agora conosco. Feche os seus olhos se você souber a canção. Adentra esse momento, preparando seu coração para a pregação da palavra em nome de Jesus. Montanhas e desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas orações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Vou plantar e colher.
dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, vamos juntos? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cante aí. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de minhas provações, cante. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante missão, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver. E a igreja, vamos juntos, suas vozes, rompendo em fé. Rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar. Cada dia vou viver. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, a cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, Deus. Mantenha seus olhos fechados. Mantenha seus olhos fechados enquanto a música continua tocando baixinho aqui. Eu gostaria de orar antes da pregação. Mas feche seus olhos agora. De vez em quando o Espírito Santo me dirige nesse sentido. Se nós fizermos um apelo ao final e podemos fazer de novo, nada nos impede, de forma nenhuma. Mas há sempre aquela possibilidade de você ter se encantado com aquilo que foi dito, a forma que foi falado, uma história que foi contada. Agora, se você vier aqui à frente para orar agora, sem nada ter sido dito, basicamente nada, significa que quem te trouxe aqui de fato tem que ter sido o Espírito Santo. Não teve convencimento humano, não teve pregador, não teve nada disso. E antes ainda de ministrar a palavra, eu quero orar com base nas letras dessa canção, que tem tudo a ver com o texto também que nós vamos ministrar. Quem sabe você precisa de um romper na sua vida hoje. Basicamente é assim, o reconhecimento: Senhor, do jeito que a minha vida está, não tem como ela continuar. Essa constatação. Se é a tua constatação, vem aqui na frente correndo, nosso tempo é curto. Mas eu queria orar por você, dizer: Senhor, do jeito que está meu casamento não pode ficar, do jeito que está minha vida espiritual não pode ficar, eu não autorizo a ficar, eu não me dou o luxo de continuar como está a minha vida profissional, não tem como continuar a minha caminhada de igreja só do jeito que ela está. Eu quero um romper,
Tem algo me travando já há muito tempo, quem sabe há anos. Eu quero romper em fé. Eu não sei o que é. E eu não sei o que você na prática poderia ter feito a respeito. Não importa. É o momento de trazer no altar agora e dizer: eu vim aqui porque eu acredito no romper do Espírito Santo. Quem sabe é um pecado que você não consegue abandonar, um mau hábito, uma mania, uma doença da alma, uma culpa, que o diabo fica aí maximizando, pulverizando dentro do coração. Não, hoje eu vou romper em fé, eu vou largar esse negócio de lado, porque Deus sabe o quanto eu orei por aquele menino, Deus sabe o quanto eu jejuei pela minha família. Aí ele ficou adulto, ele tomou outro passo. Eu não vou me culpar, porque eu sei na presença de Deus que eu fui fiel apesar das minhas falhas. É a hora de romper. 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 Se quiser romper em fé, vem aqui, nós vamos orar por você, com você. Deus, nós reconhecemos que não dá para romper sozinhos. Travou, Senhor, travou. Travou em diversas partes da vida da gente, travou. Nós estamos orando na Tua presença, no Teu altar, porque nós cremos e sabemos que em Ti é possível romper. Eu profetizo vida nova nos lares aqui, profetizo vida nova nas finanças, na saúde, nas atitudes, nos valores, nos hábitos, na santidade. Deus, romper. Oramos por um romper com os vícios, oramos por um romper com as manias. Pai, depressões, cura, doenças de ansiedade, do pânico no nosso meio. Romper, Senhor. Nós queremos romper para a glória do Teu nome. Socorre-nos na nossa falta de fé. E Deus, mediante a palavra, eu creio no poder da palavra. Nós cremos no poder da palavra que será ministrada. Enquanto a palavra é ministrada, é possível que aquele que não anda comece a andar. É possível que enquanto a palavra é ministrada, casamentos sejam completamente renovados e restaurados. Enquanto a palavra é ministrada, tu visitas hospitais. Enquanto a palavra é ministrada, tu toca no coração dos encarcerados. Enquanto a palavra é ministrada, o marido de coração duro, lá onde está agora, é visitado pelo Espírito Santo. Rompendo em fé, Senhor. Vamos viver, queremos viver para a glória do Teu nome. Mais uma vez, aplaude o Senhor. Vamos cantar esse refrão de novo, rompendo em fé. Rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Pode voltar para o seu lugar. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Pode se assentar. Unção do camelo. Deu uma sede.
Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7, nós já fizemos a leitura. E vamos partir para o texto. Queridos, no texto que nós lemos, a história é com o profeta Eliseu, que certa vez é abordado por uma mulher cuja história é, no mínimo, interessante e definitivamente pesada e desafiadora. Essa mulher, ela tinha ficado viúva recentemente, pela direção do texto, e o esposo dela era um dos discípulos de Eliseu. Ou seja, uma mulher que vivera até o momento como esposa de um sacerdote, de alguém que liderava a congregação, de alguém que deu a sua vida pelo ministério e que fez isso crendo que Deus saciaria e cumpriria com a sua promessa e não deixaria nada faltar na vida dela e na vida de sua família. Ela ficou viúva. E no que ela ficou viúva, é constatado que o marido tinha deixado uma dívida, sobre a qual a Bíblia não fala, não dá detalhes, portanto, não nos permite julgar. Mas, conhecendo o contexto da época, nós podemos afirmar algumas coisas. Por exemplo, o marido, naquela cultura e naquela época, era sempre o chamado arrimo de família, aquele que trabalhava. Não era comum mulheres trabalharem remuneradamente, somente o trabalho doméstico. Ou seja, por mais legítima que fosse uma dívida, como o financiamento de uma casa ou alguma coisa assim, dada a morte do marido, não havia mais como pagar. Não havia mais como prover, como produzir proventos para pagar a dívida. Então, não significa que ele se endividou no mau sentido, poderia ser uma dívida legítima. E o texto dá a entender que era um homem de Deus e deixou a dívida. E agora, culturalmente, ela não pode trabalhar, há um credor cobrando a dívida. E naquela cultura, o movimento mais comum era que os filhos homens fossem tomados como servos do homem para pagar a dívida do pai. Ou seja, ela está sem marido, incorre no risco de perder os filhos, que seriam, em pouco tempo, o arrimo de família dela, porque eram homens. Ou seja, ela fica sem marido, sem filhos, sem provento. Essa é a situação na qual ela se encontra. E ela procura o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela vai até ele e ela diz assim: você sabe que o meu marido morreu e você sabe que ele temia ao Senhor. Verso 1. E o credor quer levar meus 2 filhos. Nesse texto emblemático, o Eliseu não faz a pergunta que, honestamente, eu acho que eu faria. Eu acho que a maioria faria. E a pergunta mais lógica é: de quanto é a dívida? De quanto a gente está falando? Qual que é o tamanho do rombo? Qual que é o tamanho do buraco? Ele não pergunta isso. Ele pergunta assim: o que você tem em casa para pagar a dívida? Verso 2. Você pode participar com o quê? A impressão que eu tenho da resposta dela é que ela lembrou no susto do que ela tinha, porque ela começa a falar, ela fala assim: tua serva, verso 2, finalzinho, não tem nada. Quer dizer, exceto uma botija de azeite. Deve ter falado isso até meio rindo assim, como se fosse uma brincadeira. Aí o Eliseu instrui, verso 3, diz assim: vai lá,
pede vasilhas emprestadas vazias para os seus vizinhos. E ela manda os garotos correrem na vizinhança. Nós estamos falando de um contexto que não é prédio assim, do jeito que a gente mora, não. São propriedades distantes uma da outra. E eles vão corre para um sítio, corre para outro sítio, traz uma vasilha, traz outra vasilha, pegam emprestado. Aí chegam em casa. Aí o Eliseu já tinha dado a instrução no verso 4, você vai fechar a porta, vai pegar as vasilhas, o azeite que você tem na sua botija, você vai colocando nas vasilhas vazias. E foi um milagre da multiplicação do azeite ali. Um dos milagres mais emblemáticos do Antigo Testamento, Deus tirando de fato de onde não havia, usando um profeta, usando a fé e a ousadia dessa mulher. E o texto diz que no versículo de número 6, ela está ali no movimento de pegar vasilha vazia, encher, pegar, encher. Ela diz, passa mais uma. Os meninos falam, acabou, mãe. Todas as vasilhas estão completamente cheias. E no final Eliseu fala assim, então agora a senhora consome o que a senhora precisa, paga a dívida, ninguém vai tirar seus filhos e viva do resto. Deve ter sido azeite pra caramba. Essa é uma história linda. Só que eu queria compartilhar com você essa história do ponto de vista das tensões que há nessa história. Tentando ler a alma da história. Eu não vou me demorar fazendo isso, você vai me entender. Eu gosto do conceito de paradoxo. Eu já preguei vários sermões cujo título é o paradoxo de alguma coisa. Hoje o título é os paradoxos da vida da gente. Porque a vida da gente é cheia de paradoxos. Inevitáveis, mas que dá para a gente navegar. Paradoxos, ou a palavra paradoxo, ela é uma palavra de fácil interpretação, de certo modo, porque doxa, uma das traduções para a palavra doxa, poderia ser verdade. Aquilo que é gloriosamente vero. Ok, para dar origem ao conceito de paralelo, ou seja, dois, no mínimo, ou múltiplas verdades. Ou seja, um paradoxo não é necessariamente uma contradição, é diferente. Paradoxos são duas verdades que conseguem coabitar, ainda que sejam antagônicas. Então, eu estou passando uma crise financeira, mas, paradoxalmente, eu creio na promessa de Deus e vou contribuir com o reino, viu? É um paradoxo. As duas coisas são verdade. Você não precisa estar bem financeiramente para contribuir com o reino, e estar mal financeiramente não lhe dá o direito de negar o mandamento bíblico de contribuir com o reino. É um paradoxo. Está chovendo muito, mas ainda assim eu vou sair e manter meus compromissos. É um paradoxo, porque a maioria fica em casa na chuva se puder. Então, paradoxos são verdades paralelas. Tensões são... Você tem ali uma situação puxando para um lado, uma situação puxando para o outro, e a gente fala muito em aliviar as tensões. Eu estou começando a gostar da palavra tensão na minha vida, porque é inevitável. Por muitas vezes, eu preguei e eu acreditava muito que a gente devia buscar o equilíbrio na hora das tensões. Aí eu comecei a pensar, cara, equilíbrio é um negócio tão difícil de se concretizar. Equilíbrio é para atleta. Atleta consegue equilibrar. Artista consegue equilibrar. Né? O cara do circo. Equilíbrio demanda habilidades que elas são assim, super trabalhadas. Se eu falar, você tem que viver uma vida equilibrada como crente, eu estou colocando o padrão assim num nível, eu não sei se dá para equilibrar, porque sempre vai ter uma tensão
puxando para um lado e para o outro. Você tem que saber conviver com as tensões, alegrar-se e glorificar a Deus em meio às tensões. É isso. Então, parando de filosofar um pouquinho, eu vejo tensões nesse texto, tipo, está certo desse lado, está certo do outro lado, mas a gente tem que fazer. Que são tensões, paradoxos, que a gente vive no nosso dia, todo dia, e a gente não para pensar, e eu quero compartilhar com você. E dizer que não tem nada errado em você viver essa tensão. Então, deixa eu te dar um primeiro exemplo aqui. Eu quero falar, com base nesse texto, com base na história dessa mulher e do profeta Eliseu, sobre uma primeira tensão, que é a tensão entre a submissão e a ousadia. Você acha que a decisão de se aproximar do profeta, no versículo 1, para falar para o profeta, o que podia até soar como uma cobrança, olha, meu marido te serviu, foi fiel a Deus, acreditou em tudo que você falou, que Deus supriria as nossas necessidades, agora eu posso perder meus filhos. Você acha que na cabeça dela foi pacífico dar esse passo? Houve uma tensão o tempo todo. Será que é desrespeitoso? Será que eu posso falar isso? Será que eu não estou sendo submissa se eu falar como crente? Será que eu tenho o direito de considerar isso? Agora, por outro lado, ela o faz com ousadia, mas sem perder a submissão. Porque se você lê direito, não soa como uma exigência. Não soa como agora você vai ter que cumprir. Ela começa se referindo ao marido dela como servo. Meu marido, não é que ele tinha direito, ele era teu servo. Eu também estou aqui na posição de serva. Então, ela administra bem a tensão entre a submissão dela como mulher de Deus e a ousadia que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Eu queria que você me entendesse nisso, porque nós vivemos um momento de extremos. Você vai ter a teologia da exigência e da demanda. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada que você esfrega e ele faz o que você precisa na hora que você precisa. E você quer ordenar aos céus e à terra, e fazer demandas e exigências, e eu declaro, eu determino, é isso, é aquilo. Veja bem, parte do pressuposto do absoluto direito. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito do meu casamento dar certo, eu tenho direito, não, pela Bíblia, você tem direito ao inferno, só. Tudo que não for inferno é lucro. Então, você ser 100% ousado e nada submisso é antibíblico. Mas você ser 100% submisso, porque eu questiono se a submissão sem ousadia é submissão. Sem ousar crer no que Deus prometeu na Escritura. Veja, nós temos aqui um exemplo de família que se submete à vontade de Deus, com relação a Sofia, que em momento nenhum questiona a soberania de Deus, mas que se dá o direito de crer que o Deus que curava desde antes da fundação do mundo, desde sempre, pode curar ainda. Então é possível ousar sem perder a submissão. É possível ousar sem demandar e submeter sem deixar de crer e sem se conformar. Essa é a tensão. É possível fazer isso. É possível você se apegar a verdades bíblicas, tudo quanto pedirdes em oração em meu nome, crendo, recebereis.
Para o Senhor não há impossíveis. Você abraçar essas verdades ousadamente, sem você tratar Deus como se Ele fosse teu funcionário. É possível viver assim. É possível administrar essa tensão. Só que eu queria que você cresse que essa tensão que essa mulher vive é a que eu vivo, é a que os pastores dessa igreja vivem, e é a que você sempre vai precisar da graça de Deus para administrar. Deus não é teu funcionário, mas Deus também não é um Deus distante e inacessível, a quem você não pode ousadamente se aproximar. Não, a Escritura diz que o véu foi rompido. E nós temos livre acesso, e toda a glória do Senhor por isso. Então, essa tensão vai sempre estar aí. Viver bem nessa tensão, nesse paradoxo, entre a submissão e a ousadia, é a sua tarefa como crente maduro no Senhor Jesus. Como aquele que aprende a Escritura do jeito que ela é, sem exageros, sem teologia de fundo de quintal, que o pastor falou. Se você se basear só no cultismo do púlpito, Deus vai trabalhar para você. Aí é top. Declara, decreta e determina. DDD. É só ali se Deus não fizer, aí acha-se um refúgio teológico, porque quando não acontece do jeito, então nós estamos lá orando pela cura, e a cura ainda não veio, aí é cômodo para mim, na hora que aperta, eu virar para quem está orando e falar assim, você está em pecado, então. Senão Deus já teria respondido. Chama-se teologia da prosperidade. Falta fé a você. É fácil eu achar um agente humano para jogar a culpa, para transferir a culpa. O que nós precisamos viver é uma submissão ousada, é possível. Ou uma ousadia submissa, faça como quiser. Nós não tiramos os olhos da soberania de Deus, mas nós ousamos adentrar o santo dos santos. Deus não se torna nosso funcionário. Eu continuo servo, eu continuo olhando para baixo, mas eu vou me apegar a tudo o que Ele me prometeu. E glória a Deus por isso. A segunda tensão, o segundo paradoxo nesse texto, também é forte e eu também vivo quase todo dia, que é o paradoxo entre o sobrenatural e o esforço. O que é trabalho de Deus e o que é trabalho meu? Qual é a minha parte? Qual é a parte de Deus? O profeta aqui, ele sabia desde o início o que ia acontecer. Eu não sei se Deus tinha revelado para ele antes, mas ele faz uma preparação em torno de um milagre específico. Ele pede vasilhas. Ele já sabe que vai multiplicar o azeite. Ele não é surpreendido quando o azeite é multiplicado. É uma oração muito focada. É um milagre muito preparado. Ele já sabia. Quem não sabia era a família. Se ele já sabia, ele poderia ter pensado assim, não, então a senhora descansa agora, seu marido já ralou, a senhora agora aproveita a bênção, curte a bênção, que o milagre vai acontecer, senta aí, que eu já sei que Deus vai dar um jeito que Ele me falou de noite. Deus pode fazer isso. O sobrenatural a gente não tem, nunca vai ter todas as explicações, senão não seria sobrenatural. Mas ele, pela fé, ele se apega no sobrenatural aqui. Só que ele concilia com o esforço o tempo todo. Olha, então vamos lá. Eu preciso de vasilhas. O Deus que faz azeite também podia fazer vasilha, não é? Podia sair vasilha da árvore. Não, vocês vão correr. Eu não sei quanto tempo isso demorou. Eu não acho que foi pouco tempo. Era longe. Vocês vão correr, vocês vão pegar o máximo possível de vasilhas. E eles coletam vasilhas. E eles voltam. E os meninos que poderiam ser super protegidos na nossa geração,
os meus filhos, coitadinhos, eles podem ser levados como escravos, fiquem lá escondidos no quarto enquanto a mamãe resolve. Não, eles são o agente de transformação do próprio problema deles. Vocês trazem aqui, cada um traz uma vasilha, não dá mole não, deixa cair não, traz aqui e tal. A conciliação entre o milagre e o esforço é absurda, é linda, é maravilhosa. E é uma tensão que eu nunca vou saber explicar 100%. Mas eu vou te dizer que é uma honra participar dos milagres de Deus. Muito do trabalho que eu faço, todo o trabalho que eu faço, Deus definitivamente poderia fazer sem mim. Eu não precisava viajar, não precisava me ausentar da minha casa, deixar minha família, viajar para campo missionário. Só que Deus me dá a honra de ser coparticipante do milagre. Ele me dá a honra de ser um cooperador do sobrenatural. Esse operacional, esse esforço, tem que ser visto como parte do sobrenatural, do que Deus está fazendo. E Deus cura sobrenaturalmente. Mas Deus usa médicos de maneira absurda. E Deus provê sobrenaturalmente. Mas não trabalha não para você ver. Não rala não para você ver. Não busca criatividade, não se atualiza não para você ver. Eu não tenho nenhum problema em orar por causas que são trazidas ao altar. É para isso esse altar. Se nós não quiséssemos isso, as cadeiras iam ser coladas aqui. As cadeiras são afastadas porque nós queremos o altar. Nós queremos que você traga as suas crises aqui. Agora, como ministro do Evangelho, eu tenho a responsabilidade de te dizer que muito do sobrenatural na sua vida está associado à falta de esforço. Eu não falei todo. Não se ofenda comigo, porque você pode ter vindo aqui buscando o sobrenatural justamente porque você tem se esforçado demais. Aí você tem que achar atenção aí e ir mais para o sobrenatural, porque você não vai resolver. Agora, Deus, apesar de poder resolver sem você, geralmente não vai fazê-lo. Ele vai mandar você ir atrás de vasilha para ajudar. Ele tem toda a condição do mundo de ordenar para que aconteça. Mas, via de regra, ele vai te dar as condições de ser um cooperador do milagre. Glória a Deus por isso. Tensão, o paradoxo entre a submissão e a ousadia, o paradoxo entre o sobrenatural e o esforço, a participação ativa da mulher e das crianças no processo do milagre, isso é maravilhoso. Terceiro e último lugar, o paradoxo entre o momento e o comportamento. E para esse último ponto eu quero me referir somente ao versículo 7. Veja bem, eu, Jonatas, Fausto e alguns outros, Christian, alguns outros que trabalhamos em campo missionário ou com trabalho missionário, associado a um conceito que a gente chama de desenvolvimento comunitário, a gente estudou alguns princípios para ajudar pessoas no campo missionário. Deixa eu compartilhar isso com você. Às vezes você vê aqui o pastor promovendo uma causa que a gente está levando lá no campo, para você não achar também que é feito de qualquer jeito. Se você chega num país igual o Haiti e sai distribuindo dinheiro na rua, você não vai resolver o problema do Haiti. Você vai investir provavelmente no aumento de uma pobreza sem saber. Se for feito sem estratégia, sem treinamento, de uma forma irresponsável, você não resolve. No conceito chamado desenvolvimento comunitário, você já vai entender porque que eu estou falando disso,
a gente fala de 3 etapas do desenvolvimento comunitário. Então, pensa comigo aqui. Aconteceu um terremoto no Haiti. Esse primeiro momento de combate, a gente chama de emergência. Porque é emergência. Não dá para eu chegar lá exigindo muita coisa de pessoas que não têm o que comer naquele momento ali. Eu preciso suprir o do momento mesmo. E a gente faz consciente. Isso aqui não vai além, não. É só aqui para esse momento, para comer. Agora aqui. Emergência. Aí, tem um momento, segundo momento, que a gente chama de momento de recuperação. O que é a recuperação? Recuperação é quando, ok, a gente já alimentou eles estão fortes de novo aqui, ó. Passamos 2 dias só nutrindo, demos soro para quem precisava e tal. Agora, a loja que caiu, nós vamos ajudar a reconstruir para eles terem a loja de novo. A ponte que caiu aqui, e que as ajudas e os médicos não conseguem chegar na vila lá, vamos levantar essa ponte de novo. Então, a recuperação tem a ver com o pós-emergência. Aí entra num terceiro momento, a terceira fase, que a gente chama essa fase de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a produção de um status em que a pessoa não precisa mais da minha ajuda de emergência. Ou seja, agora, o que eu faço pela senhora? Eu alimentei a senhora quando a tragédia aconteceu. Aí a senhora tinha uma lojinha de verdura que caiu com o terremoto. A gente recuperou. Agora é o momento que eu abasteço a loja da senhora de produtos. Eu ensino algumas coisas que a senhora poderia melhorar em fluxo de caixa, uma coisa ou outra, para que a senhora não precise mais da minha cesta básica. A senhora tenha vida por si só daqui para frente. Chama-se desenvolvimento isso aí. É assim que a missão faz trabalho, só para você saber. É com base nesses princípios todos aí. Eu não estou aqui para te dar aula de desenvolvimento comunitário. Eu estou aqui para falar do texto. O que acontece no texto? Ele faz assim, ó. Então, esse azeite agora, você paga a sua dívida, que isso é o momento. Isso é emergência. E vivei do resto. Agora, muda o seu comportamento. Abre um negócio. Você não vai mais precisar que eu venha aqui te ajudar a pagar suas contas daqui para frente. Você está livre em Deus. Olha que coisa linda. É a tensão entre momento e comportamento. Então, o Eliseu é usado por Deus na vida dessa mulher muito além do que ela estava pedindo. Porque ela estava pedindo para resolver o quê? O momento. Ela tinha um problema focado. Ele mudou o comportamento. Ele mudou a postura. Ele mudou a esperança. Ele mudou o longo prazo. Agora faz um exercício para mim aqui comigo. Todas as vezes que você vem pedir bênção de Deus, você está pensando no momento ou no comportamento? Você está, Senhor, paga a conta dessa semana que eu não sei como fazer? Ou, Senhor, paga sim a conta dessa semana, faz um milagre, mas faz um milagre maior. Me ajuda a não mais dar passo maior que a minha perna, me ajuda a administrar meu dinheiro de uma forma que honre o teu nome, me ajuda a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para que eu veja milagre na minha vida financeira. Esse é o comportamento. Esse é o viver do resto. Não basta pagar a sua dívida, eu tenho que te ensinar a viver do resto. Essa tensão entre momento e comportamento, a gente vive o tempo todo. O pai que não vive isso, não paterniza. É ou não é? Que às vezes assim, pai, eu quero tal coisa. E você pode dar. Mas às vezes é melhor não dar. E você tem aquela tensão, que você vai. O que você vai produzir em termos de comportamento? E às vezes não, às vezes é bom honrar o momento. Por que é uma tensão isso aí? Porque também não é correto você chegar no Haiti, após o terremoto, e dar uma aula de desenvolvimento comunitário para quem está com fome e não consegue prestar atenção na aula. Você tem que cuidar do momento. Tem momento que é sobre o momento.
Mas o momento, ele precisa ser o portão do desenvolvimento. E tem vida espiritual que não desenvolve, gente. Ela vive de momento em momento. E todas as nossas causas são, Senhor, resolve-o aqui, agora. Só que deixa eu te falar, não preciso ser profeta. Em pouco tempo vai ter outro aqui agora, se você não resolver desenvolver a tua vida espiritual. A tua musculatura não crescer. Vai viver do problema. É igual o corpo físico. Eu estou com um problema no ombro, dá uma injeção de corticoide, resolve o momento. Ou dá um alívio sensacional. Agora, não fortalece, vai voltar. Só que essa tensão, eu vivo exatamente isso, caramba, eu pensei que eu estava louca. Não, eu vivo também. Bem-vindo ao time. E a viúva vivia também. E eu vou orar para Deus acabar com essa tensão. Então você tem que morrer. Que enquanto você estiver vivo, eu falei isso aqui, haverá altos e baixos. Vai lá, fica hospitalizado lá que você vai ver. Você tem que torcer para não ficar equilibrado. Se ficar equilibrado, altos e baixos é o sinal que você está vivo. Ó. Mas se dá no... Tudo que eu queria era assim, tudo retinho. Dá não. Essa tensão sempre vai estar aí. Mas essa tensão é para a glória de Deus. Essa tensão é para nos ensinar que dá para entrar ousadamente nos santos dos santos, sem achar que o santo sou eu, sem achar que Deus trabalha para mim. Submisso, crendo que nós estamos numa postura de humilhação e de serviço, mas ainda assim podemos pedir, porque a Bíblia nos dá essa autoridade. Glória a Deus por isso. Essa segunda tensão, também muito presente, muito existente, entre o sobrenatural e o esforço. Qual é a minha parte? Qual é a de Deus? Não fica teologizando sobre isso, não. Faz a sua parte e pede pela de Deus. Qual que é a porcentagem? Essa geração nossa calcula tudo. É 10% eu, 90% Deus? Não. É você 200% e Deus infinitamente por cento. Dá o seu melhor. Faz o que puder. Busca quantas vasilhas couber com você. Mas crê que Deus faz o mesmo. Só de você estar vivo para buscar a vasilha já é em si um milagre. Em último lugar, não vive de momento. Pagar a dívida da mulher teria sido já um milagre sensacional. Foi o que ela foi pedir. Aliás, ela nem pediu exatamente. Ela apresentou o problema. Esse era o problema. Isso já resolvia o problema que ela apresentou. Qual o problema que ela apresentou? Que ela não tinha provento ali, ia perder os filhos. Com a venda de algum azeite, ela já sanaria esse problema. Mas adivinha, daqui a 6 meses, ela ia ter que procurá-lo de novo. Talvez não sob o risco de perder os filhos, mas sob o risco de não comer. Porque o arrimo de família tinha falecido. E aí como é que ela faz agora? E Deus pensa além da gente. Tem gente aí fazendo plano de negócio, aprende, é legal. Mas Deus é o master do plano de negócio desde o começo. Ele já está pensando lá no... Não, mas isso aqui é sustentável? E tem cara achando que inventou a roda, está falando disso agora. E o profeta está fazendo um plano de sustentável para a vida da mulher aqui. Ó. Não adianta eu pagar só dívida. Vai gerar outra dívida. Fique em pé, nós vamos orar. Vem aqui, pastor Sá. O poder de Deus está nesse lugar. Feche os seus olhos.
mais uma vez. Muita coisa linda. Glória Amém. a Deus. Não sei como é que está o seu coração, o seu momento, mas de uma forma insistente ficou bem claro que Deus pode operar agora, nesse momento. Mas é um problema, e será um problema se nós resolvermos só o momento, o problema do momento. Porque Deus tem uma vida eterna para caminhar conosco. E Ele quer que seja assim. Então vamos orar pedindo que Ele opere. Ele disse: vinde a mim, é o momento. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, é o momento. Mas Ele disse sobre o comportamento: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o comportamento. Que Deus abençoe para que seja assim, para que nós possamos ser transformados nesse momento, de tal maneira que essa transformação se torne o comportamento. Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor sabe que a escravidão acontece por causa das contas que fazemos, das compras que fazemos no mercado desse mundo corrompido, dos negócios que são feitos. E aí nos vemos presos. Mas Tua palavra nos lembra que o Senhor tem poder para reverter essa situação, para alterar esse momento, para quebrar algemas, para abrir portas, para restaurar a vida. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus, na unção do Teu Espírito, opera sim, Pai, poderosamente no nosso meio. Todos precisamos de um milagre nesse momento. Precisamos do sobrenatural. Precisamos que seja feito. E eis-nos aqui, Pai, para ouvirmos Tua voz, para ouvirmos Teu comando, cada um com uma necessidade diferente, mas que seja a voz do Senhor, porque sem ela nós não temos força para fazer o que precisa ser feito. Move-nos, ó Pai, na direção de cooperarmos nesse processo. E nessa ação do Senhor, com certeza, o que precisa ser feito se tornará o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Nós vamos sair daqui mais maduros, nós vamos sair daqui mais fortes, nós sairemos daqui, Pai, com mais disposição. Que seja assim, no nome de Jesus, através do Teu Espírito. Que possamos deixar de sermos crianças, que possamos deixar a mesmice, o ir e vir contínuo, ó Deus, com as mesmas necessidades, mas que possamos viver, ó Deus, cooperando com o Senhor e de forma contínua. No nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos para casa com essa palavra no coração. O Senhor pode quebrar as algemas de uma escravidão. E o Senhor pode, ó Deus, criar um estilo de vida que não leve mais ao mesmo tipo de escravidão. No nome de Jesus, guarda todos nós, acompanha-nos de volta para casa,
Continua abençoando a vida do Mário, da Giovana. Continua guardando a sua casa, o seu ministério, todos nós aqui, Pai. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, queridos. Amém. Às 19 horas, se Deus quiser, nos encontramos novamente. Convide os amigos, será um outro programa, um outro momento. E quanto mais, melhor. Crescermos, enchermos nossa alma dessa comunhão gostosa e, sobretudo, com Deus. E assim, que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, querido, amado, e o Espírito Santo de Deus, a graça do nosso Deus e Pai, o amor revelado em Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, irmãos, agora e para sempre. Amém.